Fala, meus amigos! Bom demais ter vocês aqui. Eu gostaria de deixar um tema para vocês aqui hoje. Não construa a sua derrota. Ou não construa a sua ruína. Você quer ouvir essa mensagem? Então venha seguir essas mensagens conosco, se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like e ativando o sininho para que você receba as notificações das nossas próximas publicações, ok? Então, vamos para a mensagem? Então, pessoal, gostaria que vocês pensassem comigo sobre o seguinte tema: não construa a sua ruína. Porque às vezes pode parecer que a gente está no caminho certo e no final a gente descobrir que a gente está no caminho errado. Então, na verdade, eu gostaria de exercer aqui uma sequência de entendimento, ok? Vamos ler Gênesis, capítulo de número 11. Gênesis, capítulo de número 11, versículo 1, vai estar escrito assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façam tijolos e queimemo-nos bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor diz, preste atenção: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Queridos, há algo fantástico na Bíblia, que são os princípios. E eu penso assim que princípios são leis que, independente se eu creio ou não na Bíblia, se eu acredito ou não nas suas verdades, isso não vai interferir em nada na ação da lei. Por exemplo, uma lei natural que existe em nossos dia a dia é a lei da gravidade. A pessoa não precisa estudá-la, a pessoa não precisa acreditar nela, porque estudo sobre ela e acreditar nela não vai influenciar nada na ação que ela tem sobre a Terra. Se a pessoa não acredita, simplesmente ela vai subir no prédio e vai pular. Aí automaticamente ela vai ver a força da gravidade, a lei da gravidade agindo na vida dela. Então eu gosto muito de extrair da Bíblia alguns princípios, algumas leis. E aqui há um princípio muito lindo, uma chave que muito importante. Qual que é essa chave? É a comunicação uniforme. Perceba que o texto que nós lemos vai falar de uma linguagem, vai falar de um povo que tem um projeto, que tem um plano, que eles possuem uma direção, que eles possuem um objetivo. E o que faz o sucesso desse plano, desse objetivo acontecer, é a forma qual eles se comunicam, é a linguagem que eles têm, é o companheirismo que eles têm, é a visão que eles têm, que é a mesma visão alinhada. E quando a gente percebe isso, e isso é uma chave, quando a gente tem a mesma visão alinhada, quando a gente tem uma linguagem alinhada, são pessoas diferentes, com comportamento diferente, com personalidade diferente, mas querendo a mesma coisa, a gente vai perceber que isso é um poder que chama a atenção até de Deus. Porque aqui tem um povo querendo construir uma torre, e quando eles começam a planejar, quando eles começam a descrever, a Bíblia diz que Deus ele teve que descer. Olha só, um povo aqui na terra se juntou para um propósito, provocou um movimento de Deus. Deus teve que descer para ver de perto o que essas pessoas estavam fazendo. Já parou para pensar sobre isso? Deus saindo do trono dele, vindo até a terra para ver o que os homens estão fazendo de perto.
E ele ainda enfatiza as qualidades daquele momento. Esse povo tem a mesma linguagem. Ele vai falar assim, ó, isso é apenas o começo. Ninguém vai poder parar esse povo com um povo que tem isso. Então essa união, essa mesma linguagem, essa força que há em nós, ela é presente em nós. Se a gente souber ter essa linguagem, a gente pode alcançar tudo que está no nosso desejo. Mas o problema que eu vejo aqui não é os objetivos, mas as intenções que moram por trás deles. Eu gostaria que você prestasse atenção comigo para você entender o porquê que Deus ele teve que impedir. É por causa dos fundamentos, é por causa da origem, é por causa do porquê. E aqui eu vou mencionar rapidamente. Qual que é a base, qual que é o fundamento daquilo que as pessoas estão construindo? Olha, eles falam a mesma língua, eles têm o mesmo objetivo, é lindo isso, mas qual que é o intuito de tudo isso? Qual que é a base? O que está por trás de toda essa intenção? E às vezes, para a gente poder compreender um texto de forma mais profunda, é preciso dar uns passos atrás para a gente conhecer o contexto. Eu gostaria de chamar você para conhecer esse contexto que está em Gênesis capítulo de número 10. Porque nós estamos falando especificamente da Torre de Babel. Então quem que é o fundador? Quem que é ele? Quais que era o modus operandi que ele tem? Como que ele conseguiu esse projeto? Olha só que interessante. Então, e esse texto é um texto que realmente demanda de compreensão. Gênesis 10, versículos 8, 9 e 10, que vai estar escrito assim: Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Olha aí. O princípio do seu reino foi Babel. Ereque, Acade, Calmé, na terra de Siná. Daquela terra saiu para a Síria e edificou Nínive, Robote, Ir e Calá. Olha a expressão que intriga. É o versículo de número 9. Nimrod foi valente caçador diante do Senhor. Quando a gente lê essa expressão, foi valente diante do Senhor, foi valente caçador diante do Senhor, a gente vai ver no nosso modo de interpretar, nós vamos ver características positivas. Mas no nosso de compreender, nós vamos entender que as características não são tão positivas assim. Quando você vai fazer uma exegese desse versículo, eu vou começar de trás para frente só para você entender. Está escrito assim: foi valente diante do Senhor. Então eu vou começar do diante. O diante, essa palavra diante, no seu original, a tradução do seu original, é uma palavra que diz que ela demanda um significado de ser contrário, de ser um adversário, de ser aquele que está diante dele para impedir alguma coisa. Então, esse diante do Senhor não é uma expressão positiva, porque se a gente fosse interpretar no nosso modo de ver, parece que ele é um grande caçador, um valente caçador, e que se colocava diante do Senhor para reverenciar. Mas esse colocar diante do Senhor não é para reverência, mas é para se opor a Deus, para se opor ao seu Senhor. Esse diante do Senhor significa que ele era adversário, opositor de todas as ideias que o Senhor tem. Então, quando a gente torna a analisar, Nimrod, então, ele é essa pessoa que está diante do Senhor, que é opositora às verdades do Senhor, sim. Ele é esse opositor. A próxima característica é valente caçador. Essa palavra valente caçador parece que
valente caçador, está falando de que ele vai para o campo em busca de animais. Que ele vai para o campo para poder caçar animais, para poder se alimentar. Não. Esse caçador, essa palavra caçador, quando você vai buscar no original, caçador significa escravo. Ou seja, ele caçava pessoas para escravizar. Esse caçador, que é caçador de pessoas e não de animais. Ele é valente caçador não de pessoas, não de animais, mas de pessoa. Por isso que ele é um opositor de Deus, porque em um texto em um vídeo que a gente menciona sobre a liberdade de Deus, Deus nos fez para ser livre. Só que aí vem um homem, por ele ser poderoso caçador, ele quer escravizar as pessoas. E Nimrod, ele tem essas características. Qual que é essa característica? Ele é um grande homem que escraviza pessoas e se opõe àquilo que vem do Senhor. Isso é tão interessante da gente entender quem é Nimrod nessa ótica, nesse estudo, porque você vai perceber qual é o princípio das construções de Nimrod. A primeira cidade, porque uma das coisas que ele é, além dele ser alguém que escraviza pessoas, alguém que é opositor à vontade de Deus, você vai perceber que ele é alguém que consegue construir coisas, ele gosta de edificar coisas. Ele edificou várias cidades, e a principal cidade a qual ele vai edificar, e está aqui no versículo 10, o versículo 11, você vai perceber que tem duas cidades a qual ele é o responsável por ser o criador, o construtor dessa cidade. E é engraçado que quando ele constrói essa cidade, a cultura dele passa para essas cidades. O modo que ele pensa passa para essas cidades. E quais são essas cidades? Ele constrói Babilônia e ele é também construtor da Assíria. E dentro da história de Israel, quando você vai estudar a história de Israel, eu te pergunto, quais são os dois grandes inimigos que provocaram cativeiros a Israel? Os assírios e os babilônios. Perceba que a cultura de escravizar pessoas passa de geração a geração dentro dessas cidades. Então, Babel é uma dessas cidades a qual Nimrod ele é o grande construtor. E por que ele é esse opositor? Quando você chega no capítulo 11 e vai ler sobre a arquitetura, planejamento, a engenharia que é pensada sobre a Torre de Babel, qual que é o pano de fundo? Vamos lá. Olha o pano de fundo. Versículo de número 4 do capítulo 11 vai ser: vinde, edifiquemos para nós uma torre cujo topo chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Esse versículo é chave para você entender que toda a cultura, pensamento e modo de viver de Nimrod, ele se espalha por toda a sua humanidade, por toda a sua descendência. Quem é Nimrod? Nimrod é um bisneto de Noé. Nimrod está vivendo um momento de reestrutura da terra. Deus havia limpado a terra de todo pecado, uma nova história está sendo escrita na terra. Mas infelizmente, a presença do pecado não está nas coisas, mas nas pessoas. Porque Nimrod é essa representatividade. O que ele vai fazer? Primeiro, por que ele quer construir uma torre tão alta? Ele quer construir uma torre tão alta porque se Deus castigar a terra novamente com o dilúvio, ele quer escapar do juízo de Deus. E isso é uma coisa que o ser humano busca desde Adão. Quando Adão percebe que pecou, a primeira coisa que ele se preocupa é em se vestir para esconder a sua vergonha. Ele tenta escapar do juízo de Deus. Nimrod, quando ele tem a intuito que vamos construir uma torre que chega até a ponta do céu. É lindo esse intuito, mas o intuito é que no futuro, se Deus imprimisse juízo por meio das águas novamente, a torre seria o meio de salvação e não Deus. Olha outra situação que ele se opõe a Deus.
que o nome deles seriam célebres. Engraçado que é o nome de Deus na terra que tem que ser disseminado, mas aqui a ideia de Nimrod é que o nome de Deus seja esquecido e que o nome dos humanos, que o nome deles seriam os nomes que ganhariam destaque na história, opondo-se assim à vontade de Deus para que o nome dele fosse conhecido por toda a terra. Terceira coisa que a gente vai perceber que Nimrod é esse opositor. O objetivo de construir a torre para que não sejamos espalhados por toda a terra. E qual que foi o mandamento que Deus deixou para Adão? Qual foi o mandamento que Deus deixou para Noé? Capítulo 9, você vai perceber que Deus fala assim, olha, que vocês sejam fecundos, que vocês multipliquem, que vocês sejam férteis, que vocês encham a terra. O intuito de Deus é que as coisas fossem separadas, que fossem espalhar, as pessoas se espalhassem e enchessem a terra. E o intuito de Nimrod, não, vamos construir uma torre, vamos escapar do juízo, vamos colocar o nosso nome em destaque. E outra, para que a gente tem que seguir a ordem de Deus? Vamos fazer as coisas do nosso modo. Ei, não construa o seu fracasso. Por quê? Não é as coisas que você faz que vai trazer prejuízo para você. É o intuito, é o motivo, é o porquê, é a causa que te leva a fazer as coisas. É muito bonito quando a gente lê o capítulo 11 dizendo que o povo falava a mesma língua, eles estavam construindo um projeto lindo que Deus desceu, validou, dizendo, nossa, esse é o princípio das coisas, esse povo agora ninguém vai parar, eles, tudo que eles intentarem fazer, eles vão fazer. Só que quando você chega para poder entender qual é o pano de fundo, qual é o fundamento, qual é a filosofia, qual é o modo de enxergar, você vai perceber que aquela torre não tinha nada de Deus, mas se opunha à vontade de Deus. Então, como que um projeto meu não vai ser um projeto para destruição, para derrota, para fracasso, para frustração? É eu não construir nada que não seja de acordo com a vontade de Deus. Todo o teu projeto, todo o teu plano, a sua vida tem que estar alinhada com aquilo que Deus deseja. Não seja como Nimrod e os demais que fizeram aliança com ele, aonde que o nosso nome tem que ganhar destaque. Não, vamos fazer como João Batista, que me diminua para que ele cresça. Esse é o intuito de vivermos, é que o nome dele seja glorificado e exaltado por meio da nossa vida. As nossas conquistas é tributadas a ele, o que a gente constrói é tributado a ele, não a mim. Eu estou aqui, não mereço mérito nenhum, porque se eu respiro é por causa dele. Se eu estou com saúde é por causa dele. Se eu estou livre da doença é por causa dele. Se eu estou aqui podendo gravar esse vídeo é porque a vontade dele assim determinou que aqui estivéssemos. Tudo é para ele, por ele e para ele. Meu nome não pode ser maior do que o dele. E a gente mora numa geração aonde que a casa de Deus tem procurado exaltar mais o nome do homem do que o nome de Deus. Tem casas de Deus aonde que as ações de demônios são mais exaltadas do que a palavra de Deus. Nada pode ser maior do que a vontade de Deus. Nada pode ser maior do que a palavra, a vontade e o projeto de Deus. Podemos até estar unidos, muito bonito, falando a mesma linguagem, mas se o intuito por trás das ações não for edificar algo para Deus, pode ter certeza que a gente está igual no Nimrod, fazendo as coisas, projetos lindos, mas com o intuito totalmente diferente da vontade de Deus. E o fim desses projetos são projetos que não vão ser finalizados. Preste atenção nisso. Se tem algo que não está sendo finalizado na sua vida, reveja o que você está fazendo. Reveja o intuito, reveja o que é que você está fazendo. Está alinhado com a vontade de Deus? É isso que a gente tem que pensar. Eu espero que o Espírito Santo possa ter falado com você nesta mensagem, que é uma sequência, uma série de mensagens. Eu espero que você possa curtir as demais mensagens que nós já publicamos aqui. E para isso, eu vou te pedir, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho para que você seja notificado sempre que novas mensagens
foram publicadas aqui. E eu espero de coração que você seja edificado por meio desse canal. E olha, receba o meu abraço, tá? E um beijo no seu coração e que Deus te abençoe.